Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando para deixar mais uma palavra para o meu e para o seu coração, que se encontra na palavra do livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor vem nos dizendo aqui neste capítulo sobre a chamada de Abraão e lhe faz promessa. Deus chamou Abraão e fez promessas. Assim como Deus também chama a minha vida, a sua vida e também nos faz promessas. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas vezes, se nós vamos falar sobre promessas do Senhor, sobre sonhos que Deus coloca em nosso coração, muitos já nos debocham, muitos riem de nós, muitos zombam, muitos criticam, falam muitas coisas, né? Mas a palavra do Senhor não diz que é para todos, mas ele diz sim, para aqueles que têm ouvido e ouve a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então não é para todos, é para aqueles que ouvem. Louvado seja Deus. Deus ele chama todos, mas nem todos querem ouvir, entender ou confiar e crer. Louvado seja Deus. E quando Deus ele chama assim Abraão para sair da sua nação, para sair da sua casa, né? Creio eu que seja do ambiente que ele estava, da família, vamos supor, da incredulidade, do vínculo espiritual, o qual ele se encontrava, num povo idólatra, num povo que não cria, num povo que não obedecia. Então, por isso que Deus muitas vezes ele nos afasta de certos ambientes, de certos lugares. Não que Deus quer que nós não tenhamos comunhão ou não queremos mais ver as pessoas ou convivê-las ou ter comunhão com elas, mas sim para que nós se afastamos para um lugar secreto, um lugar somente Deus e nós, porque muitos não acreditam naquilo que Deus fala conosco, nas promessas que Deus tem para com a nossa vida. Então, por isso que Deus muitas vezes faz nós afastarmos, assim também como fez com Abraão. Deus prometeu a Abraão, né, que faria dele uma grande nação. Então ele creu sem ver para onde ele ia, mas ele creu na promessa de Deus, então ele deu o primeiro passo. Assim é conosco. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós também precisamos se posicionar, dar o primeiro passo. E depois Deus ele vai mostrando para nós o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, né? Com quem falar, com quem não falar. Louvado seja Deus. Então, amados, a ordem de Deus para Abraão era um chamado para que Abraão deixasse para trás os seus costumes paganismo. Muitas vezes a pessoa está no meio de um povo pagão, né, que não crê, só crê em volta dos seus olhos, né? Mas Deus, ele quis dar a visão para Abraão, assim como ele quer dar para a minha vida, para a sua vida, para todo aquele que crê, aquele que abre os olhos, abre o ouvido, abre o entendimento para as coisas do Senhor. Louvado seja Deus.
Então Deus ele vai abrindo, vai mostrando, vai ensinando em cada passo, em cada área, em cada estação. Ou muitas vezes Deus fala que você para, que você descansa, que você fica um pouco, depois você se levanta, você prossegue mais um pouco. E assim Deus vai trabalhando na nossa vida, louvado seja Deus. E vai trabalhando na vida de cada um de nós, né? Para todos aqueles que crê, confia no Senhor e que dá ouvido à palavra do Senhor. E muitas vezes nós precisamos passar por várias etapas, né? Para que nós possamos entender o chamado do Senhor, a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade, mas nós não podemos mais fazer a nossa própria vontade do momento que nós tomamos uma atitude, um passo de decisão, de ouvir a voz de Deus, de seguir a voz de Deus. Nós não podemos seguir a nossa própria opinião, a nossa própria vontade, mas nós estamos debaixo de um governo de Deus e é Deus que governa a minha vida, a vida de todo aquele que recebe o chamado de Deus, ouve a voz do Senhor para seguir. Nós não podemos fazer a nossa própria vontade. Muitas vezes a pessoa pensa, eu vou a tal lugar, e vai, sem consultar a Deus, sem obedecer a Deus, sem orar a Deus, né? Então quando nós tomamos um passo de obedecer a Deus, nós não podemos fazer a nossa própria vontade, mas sim a vontade daquele que nos chamou e que nos tirou da escuridão das trevas para o reino do Filho do seu amor. É lindo demais o trabalhar do Senhor em nossas vidas, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então esse chamado, amados, não foi só ali para Abraão, mas é para a minha vida, para a sua vida, para todos que crê, que tem fé e que recebe no seu coração. Louvado seja Deus. Essa é a vontade do Senhor, que todos venham ouvir, mas nem todos, né, querem obedecer. Louvado seja Deus muitas vezes porque tem medo, né? Mas nós não podemos ter medo. Nós precisamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor e confiar, né? Louvado seja Deus. E ele fala aqui, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Louvado seja Deus. Far-te-ei uma grande nação. Amados, muitas vezes, como Deus ele nos chama, né? E ele vai ampliando a nossa visão. Ele não vai já mostrando todos os seus mistérios para nós. Ele vai mostrando aos poucos, né? Louvado seja Deus. Ele vai mostrando aos poucos, nos dando aos poucos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes pessoas querem já sair por aí, né, ser uma bênção para o mundo inteiro, mas a Bíblia nos ensina que o que adianta nós querer ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, perder a nossa salvação, porque nós precisamos tomar cuidado e sair de acordo com a vontade de Deus. Não podemos sair daí de qualquer jeito, falando, saindo, correndo, aprontando por aí, não. Nós temos que ser filhos obedientes a Deus. É na obediência que Deus trabalha em nossas vidas. E primeiro também a nossa família, quando nós demos um passo para Deus, primeiramente a nossa visão é abençoar nossa família será uma bênção. Primeiro, nós. E através de nós, nossa família será abençoada. O nosso bairro será abençoado. Onde nós formos será abençoado. Louvado seja Deus. Qual é a visão que você tem para a sua vida? Sua visão ainda é pequena, mas Deus ele vai ampliar a sua visão
para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. É para isso que Deus nos chamou, para ser bênção. Através da bênção de Deus em nossa vida, outras vidas venham ser abençoadas. Quando Deus nos abençoa, não é para ficar com a bênção só para nós, é para nós abençoar outras vidas. Louvado seja Deus, outras famílias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. E ele fala, abençoarei os que te abençoarem. Porque Deus ele nos chamou para ser bênção. Bênção nessa terra. Louvado seja Deus. Bênção para onde nós formos. Para nós abençoarmos, ser uma bênção e abençoarmos. E ele deixa a promessa para Abraão. Eu quero que você seja uma bênção, né? E abençoarei os que te abençoarem, mas também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é uma promessa que Deus fez para a vida de Abraão e assim faz para a minha e para a sua vida, porque nós somos descendentes de Abraão. Louvado seja Deus. Abraão é o nosso pai da fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Que onde nós colocarmos nossos pés, o lugar será abençoado por Deus. Porque nós carregamos a bênção de Deus. A bênção não está no lugar, mas a bênção está em nossas vidas. Louvado seja Deus. E onde nós chegarmos, o lugar será abençoado. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na Tua presença, ó Deus. Quero te louvar, te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido fiel em nossas vidas, Pai. Quero te louvar, te agradecer, Pai, pelo dom da vida, pelo Teu Santo Espírito que habita em mim. Quero te louvar, te agradecer pelo chamado que o Senhor tem na minha vida, Pai. Obrigada, Jesus, porque um dia o Senhor me chamou e eu tomei essa decisão de seguir ao Senhor, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido fiel, Pai, ainda que muitas vezes eu tenha sido infiel, Pai. Muitas vezes eu também não tenho dado ouvido à sua voz, Senhor. Eu te peço perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória. E te peço, Pai Santo, que o Senhor venha perdoar os meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que não têm compreendido o teu chamado, não têm compreendido a voz do Senhor, do teu Santo Espírito, ó Deus. Que o Senhor venha perdoar, Senhor. Venha, Senhor, meu Deus, nos dar um novo tempo na tua presença. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Assim eu te peço, Pai amado, por cada um que vem ouvir esta palavra, que abre, Senhor, entendimento da graça, da força, do entendimento do alto céu. Tira o medo, tira a preocupação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque nós sabemos que estamos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso e que fará o impossível em nossas vidas. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Pai, e nos dá um dia de bênção e de paz na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. E para sempre serás louvado. Amém.